Fala pessoal, o Jimmy Pedro aqui, estamos de volta com o episódio novo da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Estamos aí com 2.654, tentando se aproximar ali dos 2.700. Bora ver o que vai rolar aí nesse nosso episódio. Vou lançar aqui um desafio. Deixa eu só ajustar porque tá só 50 pontos para baixo, então vamos aumentar aqui essa variação, senão a gente não consegue encontrar um adversário. Então vamos lá, né? Tá lançado aqui o desafio, aguardando aqui um oponente. Bom, e temos aí um adversário, deixa eu ver, um alemão que se cadastrou no dia 21 de abril de 2025. Bom, ele tá com a conta há um tempo já, né? Será que foi certo isso que eu fiz? Bom, veremos. Vamos lá. Ele tá pensando aqui no primeiro lance. Ainda dá tempo de abortar, hein? Bom, ele foi. Pensou 15 segundos, jogou C5, entrou aí numa siciliana. Agora ele tá jogando. Eu vou jogar um ataque do rei dessa vez. Vamos variar um pouquinho, porque eu venho jogando só as posições da siciliana aberta. Vamos experimentar jogar um ataque do rei, a variante favorita aí do Bob Fischer, nas posições, né, quando jogava com E6, né? Então o Fischer jogou várias e várias partidas assim. Bom, ele tá deixando eu fazer E5, né? Que E5 pode ser um lance bom nessas posições. Eu vou jogar torre E1 primeiro, não tô querendo definir muita coisa não, viu? Depois ele vai quebrar com F6. Eu acredito que o mais correto seria o E5 mesmo. Mas beleza, vamos jogar a posição desse jeito. E agora ele faz E5, né? Eu vou jogar C3. Pode virar uma espécie de uma Índia do rei isso aqui, ele jogando com D5, né? Seria uma posição bem de Índia do rei. E agora eu tenho que escolher um plano, né? Se eu vou jogar para fazer D4 ou se eu vou jogar para controlar aí as casas brancas, né? Manobrar o cavalo para C4, por exemplo. Bom, eu vou jogar cavalo de BD2, tentando jogar cavalo C4, às vezes trocar o bispo pelo cavalo E3. Vamos ver, ele segue ali o plano dele, jogando com torre E8, bispo F8 para tentar fazer um D5. E aqui que tá, hein? Vamos jogar para cavalo C4. B5, cavalo E3. Vamos jogar isso. Vamos de cavalo C4. Vou jogar essa posição. Posição bem diferente das posições que eu venho jogando, porque geralmente eu entro nas posições da beta e tudo mais. Aqui eu tô jogando um ataque índio meio esquemático aqui. Que é interessante, eu já joguei muitas partidas o ataque índio do rei também. Foge um pouco dessas variantes principais. Bom, e aí ele veio agora com bispo G4. Não sei se faz tanto sentido assim esse lance, porque eu já quero jogar o cavalo E3 mesmo. E aqui tem uma questão, né? Eu jogo para trocar e jogar cavalo E3 ou simplesmente jogo cavalo E3? Eu vou simplesmente jogar cavalo E3. Eu não tô querendo trocar o bispo tão rápido assim. Por que o cavalo em E3? O cavalo em E3 ele controla umas casas importantes aqui na posição, como a casa D5, a casa F5. Caramba, estrategicamente falando, esse lance parece bem ruim, né? Porque depois da troca, ele me dá todo o controle das casas brancas. Não é um lance que eu gostaria de fazer de pretas, né? Eu vou colocar o cavalo lá em F5 agora. Porque se ele jogar G6, cavalo H6 parece forte. Se cavalo E7, cavalo H6 parece forte também. Eu tô com ideias de jogar um bispo G5, também ameaçando esse cavalo H6. Caramba, ele jogou ainda. Sem medo de nada. E se eu jogo o cavalo H6 cheque, rei G7. Caramba. Por G5 parece um lance interessante.
aproveitando os teminhas de cravada. Agora ele joga bispo E7, mas ainda assim ele não pode tirar o cavalo que está caindo F7. Agora a questão é como que eu consigo aumentar a pressão nessa posição. O ideal é ele vai querer jogar um torre F8 no próximo para defender e depois tirar o cavalo para G8, né? Como que eu jogo agora, hein? Tá aí, não tá tão claro assim o que eu vou fazer agora, né? Ele meio que defendeu as casas importantes ali da posição e vai jogar um cavalo, torre F8, cavalo G8, essa é a ideia dele. E aí, foi meio superficial meu ataque? Talvez eu tenha até que voltar, tipo H4, torre F8, bispo E3, e aí esse cavalo G8, cavalo G4. Vamos lá, eu vou jogar um H4, mas eu acredito que ele tenha essa ideia de torre F8. É, ele jogou torre F8. Ah, caramba, tá acabando, calma aí que tá acabando a bateria do meu... Pera aí que agora voltamos. Pô, acabou escapando aqui o carregador e ia acabar a bateria do notebook. Bom, ele tá jogando muito rápido e eu tô pensando bastante na posição, isso não é muito legal. Não é muito legal de acontecer. E ele meio que tá organizando a posição dele agora, né? Bom, eu vou jogar um bispo E3, porque ele tá com essa ideia de tirar o cavalo para G8 e vamos tentar acelerar um pouquinho aqui, porque tá uma diferença grande de tempo já, isso pode fazer falta lá na frente. E eu acabei dando uma descoordenada nas peças do jeito que ficou, hein? Pô, eu tinha uma posição muito interessante ali. A posição ainda é interessante, mas ele deu uma consertada boa dentro do que ele tinha ali na posição, né? Cavalo G8, eu acredito que é o lance. É, ele jogou. Eu vou tomar lá em G8. Bom, eu tenho aí o par de bispos, mas ele tá jogando um F5, talvez. Se H5 ele tá trocando com o bispo G5. Seria interessante um H5 até, mas... Se jogar F5 tá ajudando tanto assim a posição dele? Acho que não, porque tá abrindo bastante. Vou jogar um torre D1, um lance que não define nada. Ele vem aí com o bispo F6, tentando impedir que eu avance D4. Certo, vou jogar um bispo H3, de olho em F5. Se ele jogar bispo G7, aí H5. É, ele jogou dama E7. Pô, o cara tá fazendo lance sem parar, né? Como progredir nessa posição? Eis a questão, hein? Cara, eu preciso fazer lance aqui. Eu tô jogando muito lento. Muito lento essa partida. Jogar um RG2. Não, vamos lá, eu vou acelerar. Ele tá jogando super prático. E eu não tô conseguindo melhorar direito a posição. Apesar de ter aí uma certa vantagem de ter o par de bispos, eu não tenho um plano tão claro ainda. Eu vou jogar uma 4, porque se ele insistir nesse plano, talvez eu tenha como invadir pela coluna A. Vou jogar mais prático aqui. Vou ir fazendo lance, senão
Depois fica apurado no tempo, começa a fazer um monte de besteira, é enrolado no tempo. Tô muito afim disso não. Bom, jogar um torre H1, às vezes fazendo de conta que eu quero fazer um H5. Talvez ele faça H5 aqui. Se ele jogar um H5, eu vou tentar colocar esse meu bispo lá do outro lado. Será que eu tenho tempo para isso? Acho que não, né? Mas... E se eu jogar um G4? Muita loucura? Esse H5, G4? Bom, agora eu faço H5. Antes eu não estava gostando desse H5 porque ele jogava um bispo G5, trocando os bispos. Mas aqui eu comecei a gostar da posição agora. Porque parece que eu estou bem preparado até para um ataque. Tem que achar o momento certo de fazer as coisas. Mas de repente eu acho que conseguimos progredir um pouco. Eu acho que eu vou jogar para tomar mesmo em G6. Olha, ele quer trocar as damas. Eu não quero trocar as damas. Vou jogar dama G4. Tem uma ameaça aí de bispo G5. E outra ideia é o HG6 agora. Porque se ele tomar de F, eu posso ter um dama E6. E por mais que troque as damas, eu começo a ter umas ideias interessantes ali nesse final. Eu vou tomar em G. Abrindo a coluna. Eu vou dar um cheque agora em E6. Pode parecer meio esquisito isso que eu tô fazendo, né? Trocar as damas assim. Mas se ele troca as damas, talvez eu tenha um torre por H7 ali no final. Se torre por H7, rei por H7, torre H1 cheque, tem que jogar bispo H6, bispo por H6. Ameacei agora um descoberto com o bispo F8 dando mate. E tô ameaçando a torre também. Como que ele defende isso? Essa é a questão, porque ele não tem lances para fazer com o rei. Se jogar torre F7 eu tomo, se eu tomo... Acho que acabou a partida, hein? Tô enganado aqui? Não, né? Torre por H7, cheque, bispo toma. E ameacei bispo F8 mate. E ameacei ganhar a torre também. E a verdade é que eu já não sei o que ele vai jogar na posição. Até que foi legal essa ideia, hein? De trocar as damas. Eu tava de olho nisso quando eu joguei o dama E6 pra trocar as damas, mas ficar com os teminhas de mate. Bom, e aí ele abandonou a posição, abandonou a partida, porque vai levar mate forçado. Ganhamos mais 5 pontinhos de rating agora, 2.659. Vamos analisar a partida para entender tudo que rolou? Esse foi um ataque índio bem posicional, sem discutir teorias, sem nada. Bem xadrezinho ali, né? Aquele, a gente falava xadrezinho argentino, né? Que vai ali, coloca... Hoje em dia não é bem assim, né? Mas antigamente os argentinos jogavam xadrezinho muito posicional, não arriscava nada. Quem falava isso era o Mareco, né? Que os GMs mais antigos ali era só... Não arriscava nada, só xadrezinho posicional. E jogamos um xadrezinho argentino aí. Bom, precisão de 93,6 para mim, 82 para ele. Vamos começar aqui a revisão dessa nossa partida. Antes de começar aqui a revisão, se você está querendo evoluir no xadrez, você quer aprender mais sobre o jogo e para o próximo nível,
quero te convidar a fazer parte da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez, onde você pode treinar comigo e com outros grandes mestres. E lá dentro do aplicativo da Chessflix, você encontra trilhas de treinamento que foram feitas para o seu nível, desde o zero até o nível de mestre. Então você tem ali a sequência de aulas e exercícios exatos para você evoluir no jogo dentro do nosso aplicativo. Para se tornar aluno, basta entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Você entrando para a lista de espera, inclusive, você pode se tornar aluno com uma condição especial e receber uma série de bônus exclusivos, tá? Bom, vamos lá então ver o que rolou nessa partida. Então começamos aí jogando com E4 e ele jogou E6. Então o ataque índio do rei ele funciona muito bem contra a siciliana de E6 e também contra a francesa, quando o preto ele já definiu o peão em E6. Quando ainda não definiu, não é tão interessante assim, ainda dá para jogar, mas às vezes ele coloca o peão em E5 e aí não tem tanto veneno assim na posição. Bom, eu joguei aí normal, bispo G2, tal, torre E1, tudo teórico até aqui, ele joga E5, né? D5 é o lance mais comum, que tem algumas partidas muito boas do Bob Fischer jogando isso, né? Até no livro Minhas 60 Melhores Partidas, que eu recomendo aí para você, dependente do seu nível, eu recomendo esse livro, foi meu primeiro livro de xadrez. Ele tem umas partidas analisando essa posição do ataque índio, mais com D5 até. Só que aqui ele jogou E5, que deixa umas casas que não é tão fácil assim de explorar no primeiro momento. Eu preciso fazer umas manobras, por isso eu manobrei meu cavalo para C4 e para E3. E aqui ele comete um erro posicional muito grave na posição. E por que esse erro é um erro posicional grave? As casas chaves aqui, especialmente D5, que é uma casa fraca, ela é uma casa branca. No momento que ele troca o bispo de casa branca, ele cedeu o total controle dessa casa. Por isso que o computador já dá essa vantagem enorme, já dá um ponto de vantagem. Porque ele tem essas fraquezas e meu cavalo está pronto para usar. Então aqui ele não estava entendendo muito bem a posição quando ele faz essa troca. Aí eu levei o cavalo para F5, ele prefere H4. E por mais que G6 pareça um lance feio, enfraquecendo aí a ala do rei, eu não consigo explorar tão bem isso, olha só. Bispo G5 é ruim, era melhor H4. E aí esse bispo E7, ele quer jogar o quê? Bispo D2. E se torre F8, A4. Caramba, ele joga assim do outro lado do tabuleiro, né? E se cavalo G8, volta o cavalo para G4, H5, cavalo E3. Não tem ataque na ala do rei no fim, segundo o computador. Eu fui com bispo G5 aqui, joguei rápido esse lance. E depois que eu fui percebendo que realmente não tinha ataque, ele organiza bem as peças e tá tudo defendido. Aí eu fui voltando para jogar com a vantagem do par de bispos, mas tem que ser uma posição lenta. Ainda bem que eu entendi isso, não fiquei tentando forçar os acontecimentos aqui na ala do rei. Joguei torre D1, bispo H3. Eu nunca fiz H5 na posição porque eu não gostava de bispo G5. Que aí bispo G5 ele troca um dos meus bispos e olha como que a vantagem vai embora. Então eu tenho que manter o par de bispos de algum jeito. Por isso que eu fui fazendo aqui alguns lances meio que de espera. E ele foi errando, né? Porque agora bispo G7, aí sim meu bispo H5 o meu H5 faz sentido. Mas ele prefere ainda bispo G5, olha. Para induzir ele a jogar F6 e enfraquecer as casas. Joguei H5, aí dama G4, aí foi piorando bem a posição dele. Ó, a dama D7, trocando as damas, o computador já gosta. E aí esse lance acaba sendo um erro decisivo, né? Porque leva o dama E6 cheque, bispo E6 e aí tá completamente perdido. Que aí rei H8, leva a torre por H7. Esse aqui já tava engatilhado já, eu queria fazer esse lance já lá atrás. Quando eu joguei o dama G4, vi a ideia de dama E6. E aí ele não consegue evitar os mates, né? Então eu tô ameaçando o bispo por F8, não tem casa para tirar a torre, sempre tá levando o bispo F8. E aí ele tem que abandonar a partida mesmo. Bom, voltamos aí para 2.659 de rating. Vamos ver como está a classificação agora. Deixa eu atualizar aqui. Então, segue lá Diego de Berardino com 2.701. Chegamos aí a 2.659. Já tivemos esse rating aqui no desafio em algum momento. Conseguimos voltar. Eu acredito que o máximo foi 2.665.
Então estamos tentando voltar aí para essa faixa. E aí vem Sup e Cricor ali com 2.630 e o americano 2.606, completando aí a galera que está aí acima dos 2.600. Bom, vamos ver o que rola aí no próximo episódio da série. Vamos seguir aí nessa pegada, jogando uma partida por episódio, uma partida por dia, que eu acredito que vai sendo mais saudável aí para subir o rating. E se você tá gostando aí da série, já deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.